Oi, pessoal, boa noite. Peço desculpas porque vocês não vão estar vendo a minha carinha agora por enquanto, mas acredito que para a próxima semana eu consigo instalar um novo Office. O meu PowerPoint é um pouquinho velhinho e por isso eu não consigo habilitar aquele vídeo onde aparece o meu rosto na lateral. Bem, a nossa aula de hoje é sobre DNA, complexidade genômica e a terceira aula vai ser de cromossomos e anomalias cromossômicas. Então, para começar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa molécula de DNA. E quando a gente fala de DNA, a gente tem que falar sobre o dogma central da biologia molecular, o dogma central da genética, onde explica esse fluxo da informação gênica. E o que seria esse fluxo da informação gênica? O fluxo da informação gênica fala que uma molécula de DNA ela é lida para a síntese de uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA também, ao ser lida, vai sintetizar, a partir da leitura dessa molécula, uma molécula de proteína. Então, eu tenho a leitura da molécula de DNA, que nós chamamos de transcrição para a síntese de RNA, a leitura da molécula de RNA para a síntese de proteína, que nós chamamos de tradução. A leitura da molécula de DNA para a síntese do próprio DNA, nós chamamos de replicação. Então, nós temos a replicação para a síntese de DNA, transcrição para a síntese de RNA e tradução para a síntese de proteínas. O DNA é formado a partir da ligação de nucleotídeos. Então, nós temos um ácido desoxirribonucleico, a gente vai ver que ele é formado por açúcares, por grupamento fosfato e por bases nitrogenadas. A molécula de RNA, que é o ácido ribonucleico, que é formado por açúcares também e por bases nitrogenadas. E a molécula de proteínas, e moléculas de proteínas que são formadas por aminoácidos. Bem, como eu já tinha falado, essa molécula de DNA ela é formada por base nitrogenada, por açúcar, no caso uma pentose, e por grupamento fosfato. No caso da pentose e do grupamento fosfato, isso não vai variar entre os nucleotídeos. O que varia no nucleotídeo é a base nitrogenada. Então, por isso que a gente chama esse nucleotídeo já com o nome da base nitrogenada. No caso, adenina, timina, guanina e citosina. Por ser essa base nitrogenada, no caso, o que varia nessa molécula, nós começamos também a numerar os carbonos dessa base, como número 1, 2, 3, 4 e 5. E nós numeramos o açúcar, no caso a pentose, com 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 5 linhas, já que são 5 carbonos nessa pentose. Então, a gente poderia verificar aqui, o carbono 1, linha, é o carbono que faz a ligação com a base nitrogenada. O carbono 2, linha, o carbono 3, linha, o carbono 4, linha e o carbono 5, linha. É importante ressaltar que esses carbonos 3, linha e 5, linha, a gente vai verificar, a gente vai estudá-los novamente quando a gente estiver vendo replicação e transcrição. A gente fala que o sentido da vida é 5 linha, 3 linha, porque as polimerases, as enzimas com atividade polimerásica, elas fazem a leitura nesse sentido, isso é, se acoplando primeiro no carbono 5 linha para posteriormente fazer a leitura do 3 linha. Então, sempre é do 5 linha, 3 linha. Se a gente fala que existe uma extremidade 5 linha e 3 linha, a gente pode falar que a molécula de DNA tem polaridade. Então, essas extremidades formam esses dois polos da molécula. Isso é, uma extremidade 5 linha, essa extremidade 5 linha é porque o carbono 5 linha faz a ligação a esse grupamento fosfato, e na extremidade 3 linha eu tenho o OH.
ok? Isso falando na base de nucleotídeo. Mas quando eu tenho a formação da molécula, esse carbono 5' faz essa ligação com esse grupamento fosfato e a partir desse grupamento fosfato eu tenho estabelecimento de uma ligação fosfodiéster com carbono 3'. Então eu tenho esse oxigênio atacando essa hidroxila aqui do carbono 3' e estabelecendo essa ligação fosfodiéster. Então eu tenho esta fita, nesta fita eu tenho ligações fosfodiéster. E no caso, na dupla fita, eu consigo também verificar as pontes de hidrogênio sendo estabelecidas. E essas pontes de hidrogênio, essa interação pontes de hidrogênio, ela vai permitir a ligação dessas bases nitrogenadas. E no caso, vai ser sempre uma base nitrogenada de natureza pirimídica se ligando a uma base nitrogenada de natureza purínica. Então, eu tenho duas naturezas de base nitrogenada, a purina e a pirimidina. No caso da purina, as purinas são adenina e guanina, sempre caracterizadas aqui por 2 anéis, e as pirimídicas com um anel só. Então, sempre vamos ter ligação de purina com pirimidina. Se houver uma alteração nessa ligação e eu tiver 2 anéis se ligando a 2 anéis, eu tenho uma alteração na topologia da molécula. Isso também vai acontecer na ligação entre um anel com um anel. Quando isso acontece, essa alteração na topologia da molécula, nessa conformação da molécula, é uma sinalização que aconteceu algum erro. Então, o mecanismo de reparo da célula, ele é ativado para reparar esses danos da molécula de DNA. Então, esse é um dos mecanismos que a célula está preparada para verificar. Um outro mecanismo também que a célula verifica são fragmentos, rupturas na molécula de DNA. Isso a gente viu lá na aula de ciclo celular. Quando tem ruptura, a célula verifica essa fragmentação da molécula e ativa o mecanismo para reparo da molécula de DNA. Então, a molécula de DNA ela é dupla fita. E essa interação é através, essa formação, né, da molécula e a formação dessa hélice é através das ligações entre as bases nitrogenadas. No caso da molécula de RNA, ela é simples fita. Essa molécula de DNA, se nós fôssemos ligar todos os cromossomos, todos os nossos 46 cromossomos e fizéssemos uma única fita de DNA e esticássemos essa fita de DNA, nós teríamos aproximadamente 2 metros de comprimento de fita de DNA. E como que esses 2 metros de fita de DNA cabem dentro de um núcleo que é microscópico? Essa molécula de DNA, ela tem a capacidade de alcançar de estabelecer, na verdade, diferentes níveis de condensação. O menor nível de condensação alcançado por essa molécula de DNA é esse nível aqui, onde nós vemos praticamente um colar de contas. E cada pérolazinha dessa é um nucleossomo. O que seria esse nucleossomo? O nucleossomo é o menor nível de condensação da molécula de DNA. E para alcançar essa condensação, a molécula de DNA utiliza histonas, que são proteínas capazes de se ligar ou permitir a ligação à molécula de DNA. Então, essas proteínas elas têm afinidade ao ácido ribonucleico. Na verdade, é um complexo proteico. Esse complexo proteico ele é formado por 8 histonas nesse eixo aqui e mais uma histona que faz praticamente como se grampeasse essa molécula de DNA.
Então, esse complexo formado por 8 estonas seria como se fosse um carretel. E a molécula de DNA seria a fita, no caso a linha de costura, envolvendo esse carretel e dando 2 voltas nesse carretel. E para que essas 2 voltas não se soltassem com facilidade, a molécula proteica H1, a estona 1, ela faz esse grampeamento da molécula de DNA. Então, eu tenho 8 estonas, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4, que formam esse centro, esse complexo aqui, na forma de carretel. Temos a molécula de DNA, que dá 2 voltas, e essa proteína estona 1, que é a H1, que faz esse grampeamento mesmo da molécula de DNA. Então, esse primeiro nível de condensação nós chamamos de nucleossomos. O maior nível de condensação alcançado pela molécula de DNA é a nível de cromossomo. Então, eu tenho o menor nível, nucleossomo, e o maior nível, cromossomo. E quais são esses outros níveis que intercalam aí? De nucleossomo até chegar a cromossomo. Próximo nível de condensação é o solenoide. E como que é formado esse solenoide? Esse solenoide é formado por vários nucleossomos que vão se estabelecendo lateralmente, formando como se fosse uma roseta. Então, se nós olhássemos esse solenoide de cima para baixo aqui, ou de baixo para cima, tanto faz, a gente ia ver como se fosse uma flor com pétalas, formando exatamente essa roseta. Então, a formação e a disposição desses nucleossomos formam esse solenoide. Esse solenoide ele também pode alcançar um outro nível de condensação, que nós chamamos de cromonema. E aí, esse dobramento do solenoide e a ligação dessas dobras a um esqueleto proteico, nós damos o nome de cromonema. E esse cromonema, quando ele continua a se condensar, formando esse emaranhado, nós damos o nome de cromossomo. Então, o cromossomo, na verdade, é um emaranhado de DNA, no seu máximo nível de condensação. Bem, se nós fôssemos visualizar esse núcleo por microscopia eletrônica, nós veríamos que esse núcleo ele tem partes claras e tem partes escuras. Essas partes mais escuras são encontradas principalmente na periferia, próximo à membrana nuclear, próximo a esse envoltório nuclear. E essa parte mais escura é uma parte da molécula que é também mais condensada, está num nível mais alto de condensação. Não chega a ser o cromossomo, porque cromossomo a gente só vai visualizar durante a divisão celular, alcançando a sua máxima condensação durante a metáfase. Então aqui, ó, nessa parte mais escura, eu tenho maior nível de condensação e esse DNA é chamado de heterocromatina. Essa heterocromatina é um material genético inativo. Por que nós chamamos a heterocromatina de sequência geneticamente inativa? Porque ela realmente não está acessível para as atividades para atividade enzimática, isso é, para a atividade das enzimas que fazem essa leitura de DNA, isso é, das polimerases. E aí, para facilitar o trabalho, esse material inativo fica nessa periferia, na borda. Nessa parte mais escura, e a gente vai ver aqui exatamente na microscopia eletrônica, uma região mais eletrodensa. Aqui, essa região de heterocromatina, sendo encontrada principalmente ligada a essa membrana nuclear, e uma parte bem mais escura aqui, mais próxima ao centro.
Essa parte mais escura não é heterocromatina, na verdade ela é muito ativa geneticamente. Essa parte mais eletrodensa nós conhecemos como nucléolo. E por que esse nucléolo tem essa região tão eletrodensa? A gente já comentou sobre isso. Os ribossomos, as subunidades ribossomais, elas são sintetizadas nessa região. Então, nós temos muitos genes sendo lidos para a síntese de RNA ribossomal e as subunidades e o encontro de proteínas que saem daqui do citoplasma, passam por esse poro nuclear e vão ao encontro desse RNA ribossomal, se ligando a esse RNA ribossomal e formando subunidade maior e subunidade menor do ribossomo. Então, essas subunidades ribossomais, elas são formadas nessa região nucleolar e o que nós chamamos também de região organizadora do nucleolo, de NOR. Por que região organizadora do nucleolo? Porque a gente vai ver que existe uma reunião de genes responsáveis pela síntese desses RNAs ribossomais. Então, esse nucleolo tem eucromatina, isso é, tem DNA ativo, DNA que é lido por essas polimerases. E como que ocorre essa formação dessa NOR, dessa região organizadora de nucleolo? Eu tenho alguns genes responsáveis por essa expressão desses RNAs ribossomais. E eles são encontrados nos cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22. Essas regiões aqui que estão em amarelo são exatamente essas sequências gênicas. E essas sequências, elas se arranjam de uma forma a se unirem, isso é, a se organizarem e se aproximarem, formando essa região organizadora do nucleolo. Então, eu tenho uma organização dessas sequências a ponto delas se disporem, se localizarem dentro do núcleo de forma próxima e permitindo que todos esses RNAs sejam sintetizados em um único local, isso é, nessa região nucleolar. Por isso que essa região ela fica mais escura, porque eu tenho RNA ribossomal sendo sintetizado, eu tenho proteínas que vão se ligar a esse RNA, isso é, proteínas específicas que vão se ligar a esse RNA, que saem do citoplasma e se direcionam para essa região do nucleolo e se ligam a esse RNA ribossomal, formando essas subunidades ribossomais, isso é, a subunidade maior e a subunidade menor. As subunidades, né? Porque são várias subunidades que são formadas. E por isso essa característica eletrodensa, dando essa visualização bem escura no meio do núcleo. Uma outra parte do DNA que também é muitíssimo importante são os telômeros. Os telômeros são sequências de DNA que são encontradas nas extremidades dos filamentos de DNA. E esses telômeros, eles têm importância com relação à proteção. A gente vai ver que esses telômeros, eles possuem proteínas também específicas que são chamadas de shelterina, de shelter, de proteção do inglês. E aí, essas extremidades, elas são estrategicamente protegidas. Como assim estrategicamente protegidas? A gente sabe que o núcleo, na verdade a célula, ela possui sistemas que reconhecem erros e ativam o mecanismo de reparo. Um dos sistemas, a gente já falou, que é a fragmentação do DNA. Então, quando existe uma fragmentação de DNA, o sistema reconhece essa ruptura do DNA e ativa o mecanismo para reparar essa ruptura. E uma preocupação da célula seria
o próprio mecanismo de reparo reconhecer essas extremidades como ruptura. Então, para que não fossem reconhecidas essas extremidades como ruptura, como fragmentação do DNA, a célula forma loops, forma voltinhas aqui nas extremidades dos filamentos de DNA. E como são formadas essas voltinhas? Através dessas cheuterinas. Então, eu tenho cheuterinas, que são proteínas com afinidade ao DNA e que se ligam nessas extremidades, formam esses loops. Uma coisa muito importante também que precisa ser ressaltada é que a cada divisão celular eu tenho perda de extremidade, então eu tenho um encurtamento desses telômeros durante a cada divisão celular. Então a vida da célula ela tem tempo definido. Esse tempo ele é definido por esse encurtamento dos telômeros, certo? Portanto, a célula tem um número de divisões pré-definidas, já que a polimerase ela não consegue, quando ela está fazendo a replicação, ela não consegue replicar até o finalzinho. Então, ela sempre deixa pedacinhos, ela desacopla, na verdade, antes do final. Por isso que ela sempre deixa esse pedacinho sem replicar. E aí, a cada divisão, eu tenho pedaços que vão sendo deixados vão sendo deixados para trás, não são replicados, encurtando essas extremidades do filamento de DNA. As células somáticas outra coisa também. Esses telômeros, eles podem ser repostos por telomerases, que são enzimas que são transcriptases reversas que as nossas células possuem, porém algumas células possuem, outras não. Essas telomerases, elas conseguem replicar esses pedacinhos de DNA que foram deixados de replicar pela polimerase. Então, a telomerase, ela retorna com pedacinhos de DNA que poderia ter sido perdido. No caso, as células germinativas e as células tronco, elas possuem telomerases. Então, elas não têm essas perdas de DNA a cada divisão celular. Mas as células somáticas, elas não possuem essa telomerase. Então, a cada divisão, a gente tem um pedacinho de DNA, ou vários pedacinhos de DNA, porque nós temos 46 filamentos de DNA, que são perdidos. Isso define o nosso tempo de vida celular. E está envolvido também com a bioquímica do envelhecimento. No caso das células cancerígenas, elas possuem telomerase, por isso que elas são ditas como imortais, porque elas conseguem manter esses telômeros e definir esse tempo de vida indefinido, na verdade. Porque as células continuam a se replicar de forma desordenada e não tem pedacinho nenhum que é perdido, já que a telomerase repõe esses pedacinhos de DNA. Bem, essa é uma aula, a gente falou somente sobre DNA, a gente agora vai falar sobre complexidade genômica e, por último, sobre cromossomos e anomalias cromossômicas. Até já!